Ó, pessoal, o conteúdo da nossa prova é esse aqui, certo? Vamos fazer nossa revisão com o conteúdo da parte de gramática, substantivos, adjetivos e artigos. Para o segundo bimestre agora, como já está tudo organizado em relação a romantismo em prosa, nós vamos trabalhar com numerais e pronomes, certo? Em relação a conteúdo, vai estar tudo ok, né? O problema é quem não está tendo acesso, mas quem está tendo acesso, eu acredito que não vai ficar prejudicado de forma alguma, certo? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo até o final do ano, a gente vê tudo. Então, nós vamos ver aí substantivos, adjetivos e artigos. Substantivo a gente já tinha estudado bem, né, nas nossas aulas presenciais, né? Adjetivos e artigos é que já foi agora na quarentena. E vamos ver também romantismo em poesia, tá bom? Aí vamos aqui. Qual é a definição de substantivos? Alguém me diga aí, por favor. É a classe gramatical que nomeia seres, coisas em geral. Muito bem, Davi. Certo? Então é o nome que a gente dá às coisas em geral, né? Como eu já tinha dito, não tem como eu dizer a coisa subiu a coisa, entrou na coisa e falaram com as coisas. Não dá para chamar tudo de coisa. Esses seres têm que ter nome. A professora subiu as escadas, entrou na sala e falou com os alunos, né? Quando eu nomeio, né? Professor, escada, sala e alunos, quando eu dou nome a esses seres, eu estou substantivando, dando um nome. Esses nomes eu vou classificar como substantivo. Aí eu tenho umas opçõezinhas aqui, ó. Qual é a definição de substantivo? Substantivo é a palavra que define o substantivo e ele pode ser definido ou indefinido? Claro que não, né? O que é isso aqui, minha gente? Qual é dessas classes que é a palavra que define o substantivo e ele pode ser definido ou indefinido? Geralmente ele vem acompanhando o substantivo. A professora, os alunos, a escada, artigo, certo? Então, essas três classes gramaticais, substantivo, adjetivo e artigo, elas estão totalmente interligadas, certo? Então, artigo são aquelas palavrinhas o, a, os, as, uma, uns e umas, né? Que estão ali sempre acompanhando o substantivo, né? Definindo dentro de um contexto, é claro. A professora subiu a escada. Uma professora subiu a escada. Quando eu digo a professora subiu, é porque eu tenho definido, né, no meu pensamento quem é essa professora. Quando eu digo uma professora subiu a escada, ela pode ser uma professora que eu não sei o nome, desconhecida, enfim, é um ser indefinido para mim, certo? O que é? A palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos. Que classe é essa, minha gente? Que caracteriza e atribui qualidades. Adjetivos, né? Tá vendo aí que tá sempre interligado? Eu tenho um nome. A professora. A professora bonita subiu as escadas, né? Então, aí, além de eu definir quem é a professora, eu ainda atribuí uma qualidade a ela. Então, aí eu vou ter na sequência um artigo, um substantivo e um adjetivo, certo? E aí, finalmente, eu cheguei à definição de substantivo. É a palavra que nomeia os seres em geral, né? Objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros, certo? Às vezes a pessoa tem alguma dificuldadezinha porque tudo é nome, né? Mas aí dentro da construção da fala, você vai procurar entender qual é a função daquela palavra, né? No enunciado. Se ela está definindo,
se ela está nomeando, se ela está caracterizando, se está dando nome a uma ação, vai ser um verbo, se está interligando palavras, vai ser uma preposição ou uma conjunção, se está nomeando quantidades, vai ser um numeral, né? Enfim, cada um dentro da sua função na construção do enunciado, a gente vai classificar gramaticalmente de acordo com a classe gramatical a que aquela função pertence, certo? Então, não adianta a gente sair decorando lista de palavras, porque uma mesma palavra, ela vai poder, em contextos diferentes, né, ter funções diferentes, tá bom? E aí a gente vai já ver um pouquinho aí, um processo chamado de substantivação, que foi aquele que a gente viu, que também tem a ver com isso. Vamos continuando. Gente, quais são as flexões que o substantivo pode sofrer? É de tempo, modo e número, são essas as flexões do substantivo. É de gênero, número e grau, ou é de modo, número e gênero. Quais são as flexões que o substantivo pode sofrer? Gênero, número e grau. Gênero, né? Qual a flexão de gênero que a gente tem no português? Masculino, feminino, professor, professora. De número, singular, plural, professoras, professora. E de grau, né? Aumentativo, diminutivo e o grau normal, né? Professor, professorinho, professora, professorinha, professorona, né? Enfim, a flexão do substantivo. Aí aqui, nos versos que se seguem, eu quero que vocês me digam quais são os substantivos e como se classificam. Mas antes, vamos saber além da gente já saber o que é um substantivo, vamos ver como é que eles se classificam, certo? Eu tenho aí a frasezinha: os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Aquela música, né, que a gente viu na sala, na nossa rádio. Não tem mais rádio, né, mas vamos aqui. Lembra, de acordo com a classificação, o substantivo pode ser comum ou próprio. O que é um substantivo comum? É aquele que nomeia os seres em geral, né? É uma palavra que pode se aplicar a vários seres da mesma espécie. Computador, 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 computador. Tudo aqui, né, eu posso chamar de computador, esses objetos aqui atrás de mim. Já o substantivo, ele pode ser próprio, né? Por exemplo, positivo, que é a marca do meu computador, né? Então, é um nome que nomeia uma empresa, uma das empresas que existe, portanto, é um substantivo próprio. Concreto é aquele substantivo que eu posso visualizar a imagem dele, né? A gente até discutiu em sala que não é suficiente só pegar no objeto, né? Muitos seres eu consigo materializar mentalmente, como é, por exemplo, o caso de uma fada, de um coelho da Páscoa, de Deus, né? Enfim, esses seres que a gente consegue materializar a imagem física deles, independente de eu poder tocar ou não, né? E que a cultura popular já criou essa imagem para eles, a gente vai chamar de substantivo concreto. O abstrato é aquele que nem imaginando eu consigo visualizar a imagem material dele, né? Por exemplo, o amor, a saudade, a tristeza, quer dizer, são sentimentos, né? São seres que precisam de alguém para sentir. Não existe a materialização física para eles. Ai, tia, mas o amor é um coração. Não, o coração é um coração, né? Ali é um símbolo que representa, mas que ele já tem nome, é coração. O amor ainda não tem essa materialização física para ele, né? O substantivo, ele vai poder ser primitivo, é aquela palavra primeira que vai dar origem a outras, né? E pode ser derivado. É o caso do pão, que é primitivo, que pode derivar padaria, padeiro,
né? Pãozinho. Aí essas que vêm de pão são derivadas, né? Simples vai ser sempre referente à palavra, a materialização da palavra, do radicalzinho dela, né? Quantos radicais tem essa palavra, né? Se tiver só um radical, vai ser um substantivo simples. Se tiver mais de um radical, um substantivo composto, né? A gente trabalhou com o exemplo de girassol, né? Aí eu vou ter dois radicais, gira e sol. Então, substantivo composto, né? Já se for a palavra água, eu só tenho aí, né, um radical. Pé de moleque, né, eu tenho aí dois radicais e assim mesmo ainda tem a preposição no meio. Eu tenho aí o que? Composto também, né? Então, alguns compostos são ligados pelo hífenzinho, outros não. A gente tem que estar atento, né, a quantidade de radical, certo? Os contáveis. Contáveis são aqueles substantivos que eu posso contar por unidade, né? Um celular, 2 celulares, 3 celulares, né? Eles são contáveis, eu conto por unidade inteira, né? Já os não contáveis, eles vão precisar de alguma unidade de medida para ser contada. Se o C, ele depende dessa unidade de medida para ser contada, então ele vai ser não contável, né? Porque eu não posso, por exemplo, água, eu vou precisar do litro de água, do copo de água, da gota da água para saber, né? Eu não tenho como dizer uma água, 2 águas, 3 águas. Fica muito na dúvida, por exemplo, dinheiro, né? O dinheiro, ele é não contável, apesar de eu contar, né, nesse sentido, dinheiro, mas aí eu não tenho como contar a palavra, né, o substantivo que nomeia dinheiro, 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro, né? Nesse sentido, né, ele é incontável, porque o dinheiro eu vou precisar do real, do centavo, né, para poder contar. Então, esses seres que dependem de unidade de medida para serem contados, eu vou chamar de não contáveis, certo? E os coletivos são aquelas palavrinhas que, apesar delas estarem no singular, mas ela nomeia conjuntos, né? Bando. Quando eu falo bando, eu já mentalizo vários pássarozinhos voando. Biblioteca, eu já imagino um monte de livros junto, né? Então, essas palavras que nomeiam conjunto são coletivos, certo? Aí vocês, gente do céu, tem que voltar aqui, nós estamos aqui ainda. Dentro desses versos, os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Quais são os substantivos e como eles são classificados? Tem sonhos aí de início, porque pulou o hóspede de artigo. Aí tem sonhos que é simples, que também pode ser comum, né? Vamos para sonhos, Simples, né? Jennifer, né? Sonhos, ele é comum ou próprio? Comum. Concreto ou abstrato? Abstrato. Primitivo ou derivado? Primitivo. Simples ou composto? Simples. Contável ou não contável? Contável. Ele é coletivo? Não. Claro, pronto. Deus, Jennifer, Deus é um substantivo comum ou próprio? Próprio. Próprio. Concreto ou abstrato? Concreto. Porque a Concreto. população, né, deu aquela... Primitivo ou fisionomia. derivado? Primitivo. Simples ou composto? Simples. Contável ou não contável? Contável. E não é coletivo. E não é coletivo. Muito bem. Vamos para a próxima? Gente, vocês vão relacionar as colunas de acordo com a classificação dos substantivos em destaque, certo? Essa questão a gente até já viu. Eu quero uma outra pessoa para fazer essa. Você vai me dizer, dentro dos dois contextos, né, qual é o substantivo que é abstrato e qual é o concreto. Nesse exemplo, minha aliança, né, aliança que a noiva usa no dedo e o noivo, minha aliança de casamento é de ouro. Nesse contexto, a aliança,
Ele é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto. É um objeto, né? Eu posso visualizar aqui, né, a imagem da aliança no dedo da noiva. O crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial. Nesse caso é o quê? Abstrato. Nesse caso de acordo comercial, é uma ideia, né, em que as duas partes concordaram, né? Concordaram de forma abstrata. Então, eu não consigo visualizar uma imagem para esse tipo de situação, para essa aliança, né? Mais uma ideia que se foi estabelecida. Então, nesse contexto, essa aliança é abstrata. Muito bem. Continuar. A palavra livro. Quero uma pessoa para responder essa. Livro é o quê? Comum, concreto, primitivo e simples. Livro, ele é comum, né? Existem vários livros, né? Concreto, eu posso visualizar a imagem dele. Primitivo, que ele pode, né, derivar vários outros. Livraria, livreiro, livrinho. E simples por ter só um radical. Muito bem, um monte de gente aí querendo responder. Gente, em qual dessas alternativas eu tenho só substantivos próprios? Letra B. Letra B, né? Sol, existem várias estrelas no céu, né? Mas a única que se chama Sol é o nosso Sol, né? Esse Jesus é um nome que se dá a alguém, né? Jesus. Lembrando agora de adjetivos. Gente, tá ok essa parte de substantivos? Alguma dúvida? Não. Quem quiser perguntar, pergunte. Certo? Agora nós vamos falar mais sobre adjetivos, certo? Os adjetivos, eles se classificam em primitivo ou derivado. Segue aquele mesmo raciocínio de substantivo. O adjetivo, ele é primitivo quando ele dá origem a outras palavras, mesmo que elas não sejam adjetivos, certo? Mas se tem a capacidade de dar origem a outras palavras, certo? Ele vai ser primitivo. Por exemplo, belo, né? Beleza, né? Aí a gente vai chamar essa palavra de derivado. E a palavra que veio, no caso, beleza, né? Você pode ver aí, beleza, é um substantivo, né? Dessa forma isolada. Aí a gente vai ter uma palavra derivada, certo? O adjetivo também pode ser simples ou composto seguindo aquele mesmo raciocínio de substantivo. Teve um só radical, é simples. Teve mais de um radical, é composto, certo? Pátrio ou gentílico são aqueles adjetivos que nomeiam a origem de alguém ou de alguma coisa, né? Por exemplo, menina cearense. Né? Cearense indica que a menina, né, nasceu, no caso, veio do Ceará. Então, é um adjetivo pátrio ou gentílico. Homem norte-americano, né? Ou seja, um homem, né, veio lá dos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, né? O norte-americano é um adjetivo composto, né? E pátrio também, gentílico. Uniforme, ele vai ser quando tiver só uma forma, né? Uma forma em relação à flexão de número. E biforme, quando tiver também a flexão, assim como os substantivos, né? Eles podem ser uniforme ou biforme, dependendo se eles se flexionam, para concordar com o substantivo, tá bom? Aí a pergunta, né? Quais adjetivos estão presentes aí nesses versos? E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Quais são os adjetivos que tem aí? Eu tenho as alternativas. Eu, sua e tão são adjetivos?
Silêncio, resposta e atenção são adjetivos. Pequeno, frágil, certa são adjetivos. E certa, atenção e sua. Qual alternativa só tem adjetivo? C. Letra C. Letra C. Né? Eu pequeno, eu frágil, resposta certa. São palavras que estão atribuindo qualidades ou características, né? A eu e a resposta. Então, são adjetivos. E qual é a alternativa, minha gente, que só tem substantivos? Letra B. Letra B, né? Só tem substantivos aí. Silêncio, resposta e atenção, né? Próximo. Vocês vão me dizer respectivamente aí, ó, esses dois adjetivos, como é que eles se classificam, tá bom? Bem-vindo é simples e apertado é composto. Bem-vindo é simples e apertado é simples. Composto é bem-vindo é composto e apertado é composto. Ou bem-vindo é composto e apertado é simples. Qual a resposta, minha gente? Letra D. Letra D, bem-vindo. Uhul! Bem-vindo, ele é composto por quê? Porque ela é composta por duas palavras. Muito bem, bem-vindo tem dois radicais, são duas palavras, não tem nem muita coisa para dizer, então é composto. E apertado é o quê? Simples. Por quê? Porque só tem um radical, né? Ou seja, aquele mesmo raciocínio de substantivo. Vamos para a próxima? Qual é a classificação correta desse adjetivo aqui em destaque, minha gente? Gostoso. Gostoso. Um carinho é sempre gostoso. Só que o seu é mais delicado. Oh. A gente ouvia essa música na rádio. Gostoso. É simples, derivado e gentílico. É composto, primitivo e uniforme. É simples, gentílico e pátrio. Ou ele é simples, derivado e biforme. Qual a classificação de gostoso? Letra D. Letra D. Gostoso é simples? Sim, né? Só tem um radical. Gostoso é derivado? É derivado de gosto, né? E é biforme? Né? Existe gostoso e também existe gostosa. Pronto, muito bem. Vocês estão bem sabidinhos, viu? Pronto. Gente, alguma dúvida até aqui? Se tiver, aquele logo. Não, né? Pronto. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o grau dos adjetivos, porque eles também variam, né? Em gênero, em número e em grau, né? Buscando se concordar em gênero e número com o substantivo, tá bom? Aí vamos aqui. Qual é o grau dos adjetivos? Os adjetivos, eles podem ser de igualdade. Quando a gente diz, por exemplo, o menino é tão inteligente quanto a menina. Quer dizer, eles dois estão, né? Em relação ao adjetivo inteligente, eles estão no grau de igualdade, né? A menina é tão inteligente quanto o menino, né? Igual. Inferioridade, quando eu digo que a menina é menos inteligente que o menino, né? E superioridade, a menina é mais inteligente do que o menino, certo? Esse aí é aquele básicozinho que a gente vê até no fundamental. Aí, o superlativo absoluto, né? É um grau em que ele não está comparando, né? Ele está enfatizando, aumentando uma qualidade de alguém, né? Por exemplo, a menina é belíssima, né? A modelo é magérrima, né? Pegou o adjetivo bela, né? Aí aumentou, intensificou, né? Foi mal. Geralmente eles são terminados em íssimo, érrimo, né? Aí o analítico é quando eu vou usar a palavra muito e não esse radicalzinho íssimo.
Quando eu digo que a menina é muito bela, em vez de a menina é belíssima. Se eu tenho só belíssima, eu sintetizei, né? Então é o grau superlativo, absoluto, sintético. Se eu tenho a menina é muito bonita, é o grau superlativo, absoluto, analítico, certo? E vou ter também aí o superlativo relativo, que é uma característica intensificada, só que é em relação a um grupo, né? Por exemplo, de superioridade. Quando eu digo a goleira, é a mais alta do time, né? Ou seja, ela é a mais alta, mas em relação a um grupo. Então, relativizei. Então, eu tenho um grau superlativo, relativo de superioridade. E quando eu digo que a goleira é a menos alta do time, aí eu vou ter o grau superlativo, relativo de inferioridade, certo? Aí tem aí essas terminaçõezinhas para ajudar vocês. Vamos para uma questão? Gente, alguma dúvida aqui? Não. Pronto, aí vamos então para a questão. Em qual grau encontra-se o adjetivo mais delicado, né? Todo abraço é muito bem-vindo, só que o seu é mais delicado. É no grau superlativo, relativo de superioridade. No contexto, ela está relativizando. É o grau superlativo relativo de inferioridade. É o grau superlativo absoluto sintético ou superlativo absoluto analítico. O seu é mais Absoluto analítico. É o quê? D. D? D. D. Superlativo, absoluto, analítico. Tá aí, tem delicadíssimo. Ou muito delicado. Olha que no contexto ele está aí, ó, dizendo assim, todo abraço é muito bem-vindo, né? Só que o seu é o mais delicado de todos esses abraços. É a letra A. Então, ele está relativizando, não tá? Dos abraços que ele recebeu, né? O da pessoa é o mais delicado. Então, ele está aí, ó, relativizando. Você tem que entender o contexto. O contexto aí ele está relativizando. Entre os abraços que ele recebeu, o daquela pessoinha é o mais delicado. Então, aí é superlativo, relativo de superioridade. Aí você pode até voltar lá nas cadê? Superlativo, relativo de superior. O mais de, né? O mais delicado de todos que eu recebi. Entenderam isso? Pronto. Mais pra frente. Qual o grau comparativo, minha gente, presente nesse verso aqui, ó? Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, nós iremos escutar também. Comparativo de igualdade. Tão natural quanto a luz do dia. Eu acho que era a beleza dela, que é tão natural quanto, né? Ou seja, tá aí comparando a beleza com a luz do dia, certo? Uma comparação de igualdade. Próximo. Gente, em qual alternativa... eu acho que nós já escutamos essa música. Qual alternativa possui apenas adjetivo? Pele macia é carne de caju. Saliva doce, doce, mel de uruçu. Onde é que tem só adjetivo? Essa música é cheia de adjetivos. Mas em qual delas aí, minha gente? Só tem adjetivo. Letra C. Letra né? A pele é macia, então macia está atribuindo uma característica à pele, né? E doce, né? Doce mel, o mel é doce, então aí também é uma característica. Vocês estão bem sabidinhos, vocês forem sabidinhos assim lá na prova. Aí lá na prova, provavelmente eu vou colocar um contexto, enfim, não vai ser nada difícil não, viu? Aí vocês façam bastante atenção que vai dar certo. E essa? Eu ia perguntar se a questão das provas ia ser assim.
Algumas sim, né? Outras vão ser assim, não sei, um pouquinho mais elaboradas. Eu ainda não planejei. Mas vai ser no nível que a gente tá trabalhando, tá bom? Pessoal, nós estudamos aí um processo, né? Que é a atribuição de função de substantivo a alguma outra palavra que pode ser de qualquer classe gramatical. Você pode pegar um verbo, um adjetivo, um numeral, um advérbio, né? E transformar dentro de um contexto em um substantivo, né? Como foi o exemplo daquele texto, o tímido, o egocêntrico, né? Como é que se chama esse processo? É derivação, transformação, adjetivação ou substantivação? Substantivação. Pronto. Por quê? Porque eu peguei uma palavra que ela geralmente ela teria uma outra função, personifiquei essa palavra, ou seja, substantivei, né? Ela está dando nome ali a algum ser, certo? E aí eu tenho um processo chamado de substantivação, certo? Olha aqui alguns exemplos. Os bons sempre vencem. Gente, o bom geralmente é de que classe gramatical? Bom. O homem bom, o livro bom. Adjetivo, né? Geralmente ele é adjetivo. Mas aí eu personifiquei esse adjetivo. Os bons, os homens bons, enfim, os bons sempre vencem. Se eu personifiquei, né, usando essa palavra que geralmente seria um adjetivo, eu fiz o quê? Eu substantivei a palavra bom, certo? Outro exemplo. Deixa que demora. Meu eu sempre está em busca de algo. Qual é a palavra aí que foi substantivada? Quero é ver se vocês acertam essa. Quero é ver. É uma palavra que geralmente ela teria uma outra função gramatical. Mas aí eu peguei ela e personifiquei. Né? Ou seja, substantivei. Qual foi essa palavra? Busca. Busca? Não. Aí busca ainda está na função de verbo, buscar. Foi o eu, tia? Meu eu? Inge, por quê? Explica aí, mulher, pra gente. Não, tia, mulher, não. Explica, bebê. Porque meu eu, sei lá, eu achei que era. O eu geralmente pertence a qual classe gramatical? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronome. Pronome. Aí eu peguei uma palavra, o eu, que geralmente é pronome, personifiquei, né, o meu eu, como se fosse a pessoa, né? Sempre está em busca de algo. Tem gente que diz assim... Porque não tem como falar do seu eu, assim, que você é, né? Né? Aí, quando acontece isso, gente, vocês podem ver que aí tá dentro de um contexto também, né? Tem gente que diz, não, só basta colocar o artigo antes da palavra, né? Acontece com muita frequência da gente colocar, como esse caso aqui, né? Os bons. Peguei o artigozinho, coloquei antes de um adjetivo, substantivei, né? Mas também pode acontecer dessa forma, né? Eu peguei uma palavra, que geralmente não é substantivo, personifiquei ela dentro de um contexto, e aí ela também foi substantivada, certo? Como é o caso daquele texto, por exemplo, caudaloso, lembra? Caudaloso, frutífera, onde é como se caudaloso e frutífera naquele texto fossem personagens, né? E aí a gente também, nesses casos, tem o processo de substantivação, tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma. Isso é muito sabido, viu?
meu gosto. Pronto, aí vamos aqui. Romantismo, primeira geração. Mudando de canal, né? Esqueci de mudar de canal. Mudando de canal, nós vamos para literatura. É só aquela revisãozinha. Onde é que vocês vão encontrar o material? Vai estar na prova? Vai. Mas é mais assim, interpretação, né? Mas aí vocês também precisam saber bem direitinho as características, o contexto, como é que se chama cada geração. Enfim, vocês tem que ter esse conhecimento também, mas a maior parte ali vai ser interpretação. Aí quais são os poemas que eu vou usar? Eu vou procurar aqueles poemas que eles foram mais utilizados lá no nosso canal, né? Teve uns lá que tem um monte de acesso e tudo. Aí eu vou pegar aqueles poemas que são mais famosos, né? E vou usar na interpretação. É mais ou menos por aí. Mas aí o romantismo em poesia, diferente do romantismo em prosa, né? Ele foi classificado de acordo com a temática que era constantemente utilizada pelos poetas, né? Eles tinham aí o projeto de criar uma literatura nacional, brasileira, porque até então era muito copiado da Europa, certo? E aí a gente, principalmente na primeira geração, a gente vai ter poetas que eles vão se engajar no movimento, nesse movimento nacionalista, onde eles adotam a figura do índio como herói, como o forte, o bom, o guerreiro da poesia. E aí essa geração fica conhecida como a geração nacionalista indianista, certo? Já a segunda geração, como tinha aquela temática triste, deprimida, né, triste, a gente vai ter aí, né, ficar conhecida como a geração mal do século, ultrarromântica, byroniana. E de terceira geração, como eles já estavam bem engajados nos movimentos libertários, né, abolicionistas, a gente vai ter aí a geração condoreira, né, que busca altos voos, que agora é liberdade. Certo? Eu queria que alguém me dissesse um poeta de primeira geração. Gonçalves Dias. Me explica aí como era Gonçalves Dias, porque ele se encaixou Não, aí. tia. Fala, mulher. Gonçalves Dias é o mais famoso, cuida. Defenda aí teu poeta. Gonçalves Dias, ele tinha muitos poemas, né, que eram nessa temática, nacionalista, indianista. Aquele Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta, sabia que a gente até já conversou sobre ele, né, lá no texto, é dele, né, então um poeta que teve se engajado nessa primeira geração. Alguém pode me dizer um poeta da segunda geração? Álvares de Azevedo. Índia, coisa linda. Por que Álvares de Azevedo? Porque ele é da geração mal do século. Como eram as poesias dele? Triste, deprimido, né? Aquela coisa chorosa, né? Muitos desses poetas tinham essa temática. Era muito melancólica. Melancólica. Muitos deles morreram, né? Da tuberculose, que era a pandemia da época, né? E aí, como eles, né, tinham essa experiência de tristeza e tudo, sabiam que iam morrer, né? Tinha muito essa questão aí, melancólica, triste. Muitos morreram com 21, 23 anos, né? São os ultra-românticos, né? Como eles tinham muita influência de Lord Byron, que era um inglês, né? Estava produzindo poesia também, esse tipo de poesia triste. A gente vai ter aí, vai ficar conhecido também como a geração byroniana, né? Álvares de Azevedo, ele vai ter uma obra muito importante também lá em prosa, a prosa gótica, né? Que também tem esse assombrio, né? Em prosa, que é de Álvares de Azevedo também, é Noite na Taverna. Vocês vão fazer o trabalho com ela. E a terceira geração é condoreira. Diga aí um poeta da geração condoreira. Castro Alves. Castro Alves, muito bem. Tobias Barreto. Souza Andrade. Pronto. Condoreira, né? Além das várias temáticas, né? O Brasil estava no processo de independência,
eles estavam engajados no processo de abolição da escravidão, foram muito importantes nesse processo, né? Teve também a própria liberdade do espírito humano de querer se expressar em relação ao amor, ao que quer que fosse. Então, tudo que tiver a ver com liberdade, né, faz parte dessa temática condoreira, né? Mais alguma dúvida? Assista pelo menos um vídeo de cada poeta que vai dar certo, certo? Eu vou pegar aqueles que têm mais acesso e vou trabalhar com eles. Próximo. Gente do céu, mudei de canal de novo, né? Voltei aqui para artigos. Os artigos nós já falamos um pouquinho sobre eles, né? Os artigos são essas palavrinhas, né? Só tem esses, né? Eles vão vir acompanhando os substantivos ou as palavras substantivadas, certo? Com muita frequência. Eles têm a função de definir ou indefinir o substantivo. Eles se flexionam em gênero e número justamente para concordar, né, com o adjetivo, para fazer essa concordância. Então, aquela fala de os meninos bonitos, né, é errada. Os meninos bonitos, porque artigo, adjetivo e substantivo tem que combinar, né? Tanto em gênero como em número. Aí quando você está escrevendo lá a sua redaçãozinha, aí você coloca lá que os meninos bonitos, é claro que você está mostrando que você não tem, né, domínio da norma culta da língua escrita. Tem que ter cuidado. Que é isso? O garoto foi jantar na casa dos pais, né? Para quem está falando, ele sabe quem é o garoto. Então, ele, dentro do contexto, tem especificado quem é esse garoto. Por isso que ele escolheu aqui na sua fala o artigo definido o, que está concordando com o masculino da palavra garoto, certo? Outra característica dos artigos é que, com muita frequência, eles se combinam com outras palavras, como as preposições, né? Ou aqui o na, em, mais a, na, de, mais os, dos. Então, no processo, né, de construção da língua e de mudança, acabou acontecendo aí essa contração, né? Em muitos casos acontece com os artigos, certo? Aí um dia iremos nos encontrar. Ele não sabe que dia é, né? Um dia, é indefinido. Por isso escolheu aí o artigo um dia. Novamente a contração de nos, né? Não, nos é pronome, tem nada a ver com isso aí. Não tem nem porque que eu marquei, foi no automático. Joaquim convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Quer dizer, para quem falou, esse uns, né? É desconhecido, é indefinido, né? Tá aí. No contexto. Próximo. Gente, mudei de canal de novo. Aí são algumas poesias, né? O dia 7 de setembro em Paris. Acho que eu baguncei foi os slides. Aí Canção do Tamoio, né? Que tem a figura central, a do índio, certo? Dia 7 de setembro em Paris, vai falar da saudade que está sentindo no Brasil também, né? Aquela coisa. Cântico do Calvário, aquela tristeza, a melancolia, né? Fagundes Varela, algumas pessoas declamaram ela, né? E tem aí a Escravidão, de Tobias Barreto, que vai tocar, né? Lá naquela questão da terceira geração da abolição da escravidão, certo? E é só isso. Gente, esse poema aqui, A Escravidão, né? Pela temática, pelo autor, você classificaria ele em qual geração? Terceira, né? A questão da escravidão, a questão abolicionista, é poeta condoreiro, Tobias Barreto. Esse poema aqui, Cântico do Calvário, né? Eras na vida, a pomba predileta que sobre o mar de angústia conduzia, né? De Fagundes Varela, qual
Geração. Segunda. Segunda. Canção do Tamoio, né? Tamoio já é uma palavra de origem indígena, né? Lá embaixo ele vai dizer, só teme fugir, no arco que entesa, tem certa uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir, né? Termos indígenas, né? E aí a gente coloca essa geração, esse poema em qual geração? Na primeira. Né? Com a temática indianista. O dia 7 de setembro, falando da saudade da sua pátria, né? De Gonçalves de Magalhães. Quem é esse? Qual a geração? Primeira. Sejam bem sabidinhos. Se vocês estiverem sabidinhos desse jeito na prova, vai sair só nota 10. Pensa nos meninos top que eu tenho. Certo? Gente, deixa eu pesar aqui.